E empreender dá medo, né? Porque você não sabe, é incerto, as pessoas nunca acham que é uma profissão, né? Ser confeiteiro tem essa questão, né? As pessoas perguntam assim, você trabalha ou você só faz bolo? Dá pra viver da confeitaria, eu sou feliz assim no que eu faço, né? Quem estiver me ouvindo, for confeiteira, quiser, eu tenho um grupo no WhatsApp com confeiteiras da cidade e lá a gente troca ideias, a gente troca ingredientes, insumos que às vezes a gente não acha aqui na cidade, tá sempre papeando por lá. Que eu cortei ele de fora a fora para já aproveitar fazer aquele marketing. Falei, porque agora eu vou começar a vender bolo de andar, não quero nem saber. E foi ali que eu entrei nesse mundo dos casamentos. Fala, meus amigos, estamos começando mais um Storycast e o programa de hoje estou com a Lorena. Muito obrigado, Lorena. Eu que agradeço. O convite, participar desse episódio para empreendedores de Valença. Hoje vai ser brabo esse podcast. Galera, antes de mais nada, este episódio tem o apoio do laboratório Arte da Lecron, um laboratório de prótese dentária em Valença que atende exclusivamente dentistas, trabalhando sempre em parceria com um profissional responsável pelo paciente. O laboratório não realiza atendimentos direto ao paciente, mas pode esclarecer dúvidas e orientar, sempre direcionando o caso para um dentista habilitado. A Arte da Lecron é especializada em protocolos e traz uma grande novidade: protocolo em até 24 horas, utilizando dentes e resinas importadas, garantindo qualidade, precisão e agilidade. O laboratório também trabalha com prótese dentária com prazo de até 24 horas, sempre seguindo rigorosamente os padrões técnicos e profissionais da área. Vamos direto ao ponto agora para as perguntas. Lorena, como você começou a sua história no empreendedorismo? Primeiramente, te agradecer pelo convite, porque obrigado. É muito legal quando eu até pensei, né? Eu falei assim, poxa, se tá me chamando, me convidando, é porque tem feito diferença, né? Tem sido relevante na cidade, no trabalho. Então, assim, muito obrigado pelo convite. E a minha história com a confeitaria foi, eu acho que como geralmente começa, né? A gente começa a fazer um bolinho ou outro, sem muita pretensão. Eu morava em Volta Redonda. E aí lá eu já fazia assim, aniversário dos meus pais, né? Eu brinco lá em casa que todo mundo lá é obrigado a comemorar aniversário, porque eu gosto. Então, se a pessoa quiser ou não, eu chego lá com bolo, a gente canta parabéns. Se tiver a festa, você faz a festa. É isso aí, entendeu? E sempre foi assim. E aí eu lembro que quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre um bolo de chocolate que eu queria fazer no aniversário da minha mãe, me surgiu esse interesse de conhecer um pouco mais, de pesquisar, né? Parar de trabalhar com massas prontas e entender um pouquinho mais disso. E na minha mudança de Volta Redonda para Valença, é que começou a despertar mais, porque quando eu vim para Valença, eu vim sem emprego, né? E eu auxiliava a minha mãe nos cuidados de um tio-avô que morava com a gente. Hoje ele já é falecido, né? Mas ele era adoentado, então eu precisava estar em casa, né? Para poder auxiliar nisso. E aí foi uma maneira de eu ter o meu dinheiro, né, e poder trabalhar em casa, sem prejudicar naquele momento. Então, faz um bolo para a tia, faz, né, um cupcake para as crianças da igreja, e aí foi despertando esse interesse em mim dessa maneira, né, e aí eu comecei a ganhar um dinheirinho ou outro, e foi assim. Legal. O que você fazia antes de abrir esse modelo de negócios agora? Eu sou professora. Né? Sou professora, estudei para magistério. Então, eu, na época, em Volta Redonda, trabalhava num colégio, né? Era coordenadora de turno. E depois que eu me formei, a intenção era enfrentar a sala de aula, mas não aconteceu. Eu vim embora para Valença, comecei com esse bolo daqui, bolo dali. Fui trabalhar no comércio, trabalhei um tempo numa ótica aqui da cidade. E depois eu fui trabalhar no Catavento, porque uma outra paixão da minha vida é a música. Então, comecei a dar aula de música lá, trabalhei com eles por volta de, em torno assim, de 4, 5 anos com eles lá, trabalhava com iniciação musical, com aula de canto, aula de violão, e isso tudo
junto com os bolos, né? Junto com a confeitaria. Eu lembro que eu pedi para eles para abrir um espacinho lá para mim, para eu ter uns bolos assim caseiros, uns cupcakes, porque muita criança. Legal. Falei, vai dar certo, né? E tinha um cantinho lá que a gente vendia umas coisas, eu tinha sempre alguma coisa lá. Então foi assim, minha luta sempre foi tentando conciliar tudo, né? Sim, bacana. Qual foi o maior desafio no início e como você superou? Foram muitos desafios, mas eu acho que o principal para mim foi entender o que eu queria. Porque até então a confeitaria era um dinheirinho extra, né? Era um hobby, uma diversão, enquanto eu tinha um outro serviço. E aí essa paixão foi aumentando, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar. Então, quando eu tive que decidir o que fazer da minha vida, eu vou ser professora de música ou eu vou ser confeiteira? Foi um dos meus maiores desafios, porque eu precisei fazer essa escolha e sempre dá muito medo. Empreender dá medo, né? Porque você não sabe, todo, né? É incerto, as pessoas nunca acham que é uma profissão, né? Ser confeiteiro tem essa questão, né? As pessoas perguntam assim, você trabalha ou você só faz bolo? Né? É uma pergunta que a gente ouve muito, você trabalha ou você trabalha só com confeitaria e você vive disso? Né? A gente ouve muito isso também no meio da música, né? Você dava aula de canto também. Isso. Então eu me lembro assim de ter muitos questionamentos assim, mas você, né, isso daí é só um trampolim, né, para você conseguir um emprego, para você trabalhar de verdade, né? Era uma coisa que eu ouvia muito. Preconceito, né? E aí foi superar isso tudo e mostrar que não, dá para viver da confeitaria, eu sou feliz assim no que eu faço, né? Então, a superação desse desafio é diário. Mas hoje eu sou muito melhor do que quando eu tomei essa decisão, né? Decisão difícil, né? Sim. Teve algum momento em que você pensou em desistir? Muitos. Tipo, muitos momentos. Até quando a gente entra em crise, eu não sei se isso acontece com você, mas eu vou te compartilhar algo. Por exemplo, uma coisa que sempre me faz entrar em crise com relação à minha escolha é quando eu tenho problemas sérios com clientes, assim. De não atender a expectativa do cliente, de ter alguma briga, algum desentendimento. Isso me desanima muito, me entristece muito. Aí eu fico assim, será que eu quero isso mesmo pro resto da minha vida? Né? Eu sempre me entro em questionamento. Mas eu lembro que eu sempre falo assim com o Antônio, meu marido, eu falo com ele assim, eu tô naquela crise, você me deixa que daqui a alguns dias eu passo e eu volto a amar a confeitaria de novo. Entendi. E aquilo passa e eu volto com gás. Quando eu vejo, eu já tô pesquisando novos produtos, já tô pensando em outras coisas. Então, pensar em desistir, eu acho que é algo natural do ser humano, né? Porque quando a gente se vê na fragilidade ali, você se questiona se você está indo no caminho certo ou não, né? Mas no início eu lembro que me dava vontade de desistir por questão financeira, né? Hoje em dia é mais por questão de crise pessoal ou algum momento assim de escolha. Enfim, mas Entendi. A gente toca o barco com força, com amor e dá tudo certo. Sei. Com Deus, sempre. Sei, com Deus. O que te fez continuar? Foi Deus? Foi Deus, sempre Deus, porque eu fui criada no Evangelho, então eu não vejo outro sentido assim na minha vida se eu não tiver Deus à frente das coisas, né? Sempre pedindo direção dele e o amor pela minha profissão, porque eu já fiz muitas coisas na minha vida. Eu comecei já no magistério, o primeiro ano de magistério eu estagiei num colégio, depois eu trabalhei num salão de beleza, eu tenho curso de estética facial, estética corporal, fui manicure, trabalhei com muitas coisas diferentes, mas para te falar assim, o que eu amo fazer é a confeitaria. É a única coisa que eu não me sinto desgastada com o tempo, é a única coisa que quando tá pronto eu fico feliz, é a única coisa que durante o processo, mesmo com cansaço, eu tenho pique para continuar. Então, é o amor pela confeitaria mesmo que sempre me dá esse gás de pensar, poxa, eu cheguei até aqui, né? Então, é isso. Legal. Foca na câmera central aí agora.
Porque, gente, tá uma tortura olhar para isso aqui e não poder comer. Eu tava esperando um momento estratégico pra gente poder abrir essa caixinha. E é gratificante você pegar e olhar um produto tão bem embalado, tão bem feito. Olha isso aqui, gente. Eu vou tomar um pouquinho. Vamos abrir? Posso abrir? Claro. Eu brinco que também, eu não ando sem doce. Onde eu vou com doce. Cuidado que você corre risco de ser mais assaltado agora depois de falar isso, hein? Pois é, mas é assim mesmo. É aniversário de alguém, eu chego lá com alguma coisa. Aí eu pensei assim, poxa, eu não posso vir gravar um podcast sem doce, né? Não faz sentido um negócio desse. E aquele morango do amor? Você faz morango do amor também, né? Faço. E o morango do amor salvou muita gente, tá? Muitas confeiteiras, muitas confeitarias foram salvas pelo morango do amor, que rendeu bem. Gente, olha isso aqui. Foca pra mim. Corta pra mim. Ó. Eu tô com medo de tombar. Deixa eu botar aqui próximo da câmera. Meu Deus, eu não vou mexer muito não. Se tombar, vai realmente virar. Mostra aí que você já tem mais jeito. Coloca nessa câmera aqui agora. Deixa esse mel, né? Gente. Vai. São doces. Já deu pra a galera ver. Agora eu tenho que experimentar um desses aqui. Claro. Gente, enquanto eu vou experimentando aqui, você vai falando, né? Contando o que é cada um desses aqui. Enquanto eu vou degustando, deixa eu ver qual. Provar esse aqui. Hoje em dia, o que acontece? Eu tô trabalhando na área de casamento, muito, né? E eu tenho trabalhado muito com doces finos. E aí, essa questão dos doces é sempre assim. Eu priorizo sempre ter beleza e ter sabor, porque é uma coisa muito importante. O que ele está experimentando agora é de caramelo de flor de sal. Ele tem um toquinho de salgado com o doce do caramelo. É um dos queridos na confeitaria. Sim. E aí eles são legais porque eles deixam a mesa incrível, né? Porque só a beleza deles. Isso aqui é real mesmo? Sim, é uma fruta, chama physalis. É uma frutinha. Ela lembra a acerola, mas ela é considerada um tipo de tomate. Mas ela já tem essa folha que já ajuda na decoração. É um dos doces mais pedidos aí. Eu vou ter que experimentar mais um. Sim. Ô Igor, faz a degustação de um aqui também. Aproveita, deixa na câmera do meio aí. Faz esse sacrifício. Pode ficar à vontade, deixa o pessoal te ver também. Quer que você participa também? Escolhe qual que você quer aí. Eu peguei esse aí da ponta, ó, muito bom. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Nossa, tem um... Não é aquele doce enjoativo que você come, você sente aquele açúcar, não, enjoativo. É aquele creme, né? Uma das minhas curiosidades em estudo é justamente isso. Eu gosto muito de estudar a confeitaria francesa. Por quê? A confeitaria francesa, ela tem um equilíbrio de doce incrível, porque eles não trabalham com leite condensado. Eles trabalham à base de praticamente tudo é gema. Então, é tudo menos doce. E aí eu tento casar, né, com a confeitaria brasileira, porque o brasileiro não vive sem um brigadeiro, um leite condensado, mas trazer esse equilíbrio do doce que tem na confeitaria francesa. Então, eu sempre busco esse equilíbrio. Você explicou aqui qual que é qual aqui? Esse aqui de flor de physalis, né, que é essa fruta com a folhagem, é um docinho de ninho, e aí você concilia com a fruta super azedinha, que aí dá aquele equilíbrio. Temos a tortinha de nozes, que nozes é um querido, super tradicional. Temos a flor de coco. Parece até ouro. Sim, é pintadinho. Tem a flor de coco, que é com lascas de coco mesmo. Nossa, olha a cena. Aí ficou top. Meu Deus, tô me sentindo um Masterchef aqui. Sim, no caso é ela que é a Masterchef. Olha só, a flor de coco, vou virar pro pessoal ver. Ela fica lindíssima na mesa, porque eu asso o coco e venho laminando ele pra gente fazer essas flores. Tem essa parte de trás aqui, são os suspiros, que são pavlovas.
É um suspiro menos doce um pouco, com a fruta em cima. Essa base dessa tortinha aqui com mirtilo, ela tem geleia, então ela é super equilibrada também de sabor. Acredito que você vai gostar bem. Nossa, a gente vai amar, com certeza. Minha esposa vai ficar feliz hoje de ver eu chegando em casa com isso aí. Já te ajudei no seu casamento. Tá vendo? Eu falo com as pessoas. Sementinha. E de vez em quando é legal o pessoal saber, eu tenho essas caixas disponíveis para venda. Então, às vezes eu faço para o casamento, sempre fica um doce ou outro e eu consigo montar essas caixinhas e as pessoas conseguem experimentar sem precisar estar numa festa, né? Se a pessoa então quiser... eu vendo muita caixinha tipo degustação. Então essa caixinha aqui, esse modelo que você trouxe. Se a pessoa quiser encomendar só uma caixinha dessa daí pra levar, fazer um agrado. Às vezes a mulher tá de TPM, o cara quer fazer aquela média. Né? Funciona bem. Então, beleza. Então, a gente já sabe, já precisou fazer uma média. Chama a Lorena no WhatsApp, pede ela aí o cardápio, pede uma orientação que ela vai te ajudar a fazer aquela média para Dona Maria aí, ou se quiser agradar seu esposo também, chama ela que ela resolve. Vamos falar aqui mais um pouquinho do patrocinador. Apoio desse episódio é da Arte da Lecron, laboratório de prótese dentária em Valença. Atende exclusivamente dentistas e não realiza atendimento direto ao paciente. Apenas orientações e esclarecimentos de dúvidas, sempre com acompanhamento ao dentista responsável. Especialista em protocolos com a novidade de protocolos em até 24 horas, utilizando materiais importados. Arte da Lecron, precisão, agilidade e parceria profissional. Vamos falar agora, Lorena, do crescimento e aprendizados. Qual foi a virada de chave que fez o seu negócio começar realmente a crescer? Então, até anotei para eu não esquecer, porque foram duas viradas de chaves muito importantes. A primeira, eu citei para você no início, que foi escolher pela confeitaria. Porque hoje é a realidade de vida de muitas confeiteiras, tá? Muitas. Eu tenho um grupo de confeiteiras, aproveitar até falar, né? Quem estiver me ouvindo, for confeiteira, quiser, eu tenho um grupo no WhatsApp com confeiteiras da cidade e lá a gente troca ideias, a gente troca ingredientes, insumos que às vezes a gente não acha aqui na cidade, tá sempre papeando por lá. E muitas delas trabalham fora também, né? Então, decidir pela confeitaria foi a primeira virada de chave, porque eu pude me dedicar totalmente à confeitaria. Eu não precisei ficar dividindo energia, né, com outras atividades, apesar de gostar, por exemplo, de ser professora de música, mas eu não conseguia ser 100% em nada. Eu estava como professora de música e trabalhando exaustivamente com a confeitaria. Então, eu não conseguia nem ser uma excelente professora, e também não conseguia ser uma excelente confeiteira, porque eu tinha a minha energia dividida, né, o meu tempo dividido, então era muito difícil. E, claro, gente, né, eu não tô falando que a confeiteira que está me ouvindo precisa tomar essa decisão, cada um tem que ver a sua realidade de vida. Mas eu precisei chegar nesse ponto e a minha decisão foi baseada financeiramente, né, que fique claro, assim, que não foi, porque... eu quero viver um sonho, né? Não foi só isso, mas tinha finais de semana que eu trabalhava como confeiteira e tirava o dobro do que seria o meu salário no mês como professora. Então, isso pesou muito para mim, que eu pensei, então tem como dar certo, boa diferença, né? Então, é por isso que eu escolhi pela confeitaria. Foi a primeira virada de chave para mim, porque eu pude dar tudo de mim e a minha escolha foi bem no meio da pandemia. Então eu tive que me reinventar, literalmente me desafiar todos os dias. Assim que eu casei, eu morei lá em São Francisco. Quem não conhece, é um lugar retirado da cidade. Morava lá. E lá é assim, gente, se você quer pão de sal, você tem que ligar para a padaria e reservar o seu pão. Porque não sai fornadas o tempo inteiro. E se bobear, você fica sem pão. Então, tudo lá era muito difícil. E aí eu falei, por que não fazer pão? Né? Porque a panificação está ligada à confeitaria. E aí, durante a pandemia, o que eu mais vendi foi pão na minha vida.
Mas foi muito pão. Era rosca doce com creme, era pão de forma, era pão de sal, muito pão. Até de não dar conta de ter pedidos aqui do centro da cidade, a gente ter que sair de lá para poder fazer entrega aqui. E por fim, o que aconteceu? Eu falei com meu marido, eu falei, ó, o que a gente está pagando de combustível para ir na cidade fazer essas entregas, a gente paga de aluguel dentro da cidade para estar lá. E foi por isso que a gente veio até, né, para morar aqui mais no centro. Essa, então, foi a primeira, porque eu pude me dedicar totalmente. E a minha segunda virada de chave foi trabalhar, entrar no mundo dos casamentos. Trabalhar como confeiteira de festa, né, como fornecedor. Porque quando você trabalha assim por encomenda, né, de bolo, de doces, é um pouco mais incerto, porque tem final de semana que às vezes você faz 7 bolos, 1000 doces, e tem final de semana que você tem um bolo. Que tem final de semana que você não faz nada. Períodos assim, por exemplo, como agosto e janeiro, para quem trabalha só assim, é muito difícil, porque não entra dinheiro. Em janeiro, pensa bem, o povo tá tudo de férias, quem faz aniversário de janeiro, coitada a pessoa não comemora. Ninguém tem dinheiro para pagar nada, porque vai tudo embora no Natal e no Ano Novo, entendeu? Então, assim, é muito complicado. E quando eu entrei no mundo dos casamentos, que foi através do meu casamento, posso contar a história como foi? Fica à vontade. Eu fazia só bolos, assim, comuns de um andarzinho só e tal. Uhum. E aí, faltando 1 mês e meio pro meu casamento, a confeiteira que eu tinha fechado o bolo do meu casamento, que eu pedi um bolo de andares, ela tinha perdido o pai dela com Covid. Então, ela devolveu o meu dinheiro e falou, olha, eu não vou poder fazer o seu bolo do casamento, você me perdoa, mas eu não tenho emocional, eu tô parando com o meu serviço até me estabilizar. E aí, me entrou um desespero. Eu falei, o que eu vou fazer agora com o bolo do meu casamento? Eu vou ter um bolo comum lá na mesa. E aí, eu falei com o Antônio, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou investir num curso de bolo de andar, um curso online, porque no meio da pandemia não era a opção que tinha. Aí eu ainda falei com ele assim, só que o curso vai ser lançado 2 semanas antes do nosso casamento. Então eu vou ter 2 semanas para treinar e fazer. E foi. É você mesmo que fez o seu bolo. E foi o meu primeiro bolo de casamento de andares que eu fiz, foi do meu casamento. Eu lembro que ele falou assim, a gente vai conseguir fazer um teste? Eu falei, não, o teste vai ser o nosso bolo. Eu falei, se acontecer alguma coisa, desmoronar, foi no nosso casamento, não foi no casamento dos outros. E aí a gente fez, ele acompanhou todo o processo comigo, fazendo o bolo, eu lá com medo. E tinha hora que eu chorava, que eu falei assim, ai meu Deus do céu, mas confiante. Fiz os bem casados do meu casamento, só os doces, como eu não trabalhava ainda, eu comprei. Uhum. De outra pessoa, né? Sim, é muita coisa. E a noiva já sofre, né? A noiva é a pessoa que mais sofre na preparação do casamento. Adrenalina. E eu fiz o bolo, gente, foi uma loucura. Porque o salão de beleza estava marcado para 11h30. E era 11 horas da manhã, eu estava com meu irmão no local da festa montando meu bolo. E aí ele foi comigo, ele falou assim, mas você sabe como você vai fazer? Eu falei, não, eu vou descobrir agora. E o Antônio estava no salão, cortando cabelo, se arrumando. E eu estava lá, indo montar o bolo do casamento. 3 andares verdadeiros, foram 120 fatias para servir. E aí eu fui com uns andares separados, porque o local da festa era um morro. Uhum. Então eu fiquei com medo de levar ele montado, levei separado para montar no local. Deu um trampo lá para montar no local. Você mesmo montou no local? Claro, só tinha eu. E aí meu irmão falou assim, chegamos, botamos os bolos na mesa assim, meu irmão, e aí, como é que você vai fazer? Eu falei, eu não sei, eu vou ter que testar, porque eu nunca botei um bolo em cima do outro, eu não sei como é que funciona. Antes de todo mundo para poder ajeitar? Não, a festa do meu casamento, você não tá entendendo, era 9 horas da noite, era 11h30 da manhã, era o horário que eu tinha para montar, porque eu ia passar o dia inteiro me arrumando. Não, entendi. Entendeu? E foi no dia do meu casamento mesmo, literalmente. E aí eu peguei o primeiro andar, comecei a botar a mão no bolo. Aí eu, como é que faz pra botar em cima? Aí meu irmão começou a passar mal, a boca dele ficou branca. Ele falou assim, eu vou sair de perto porque eu tô nervoso. Aí ele saiu de perto. Também, né? Não, eu não tava nervosa, porque eu pensei assim, o máximo que vai acontecer, eu não consegui empilhar os bolos, eles vão ficar separados aqui e vai ser isso, entendeu? E aí quando eu botei o primeiro, eu falei, deu certo assim. Fui, botei o segundo, montei o bolo, botei as flores e deixei. E pedi a Deus, falei, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que o Senhor ama casamento.
ama muito meu casamento, porque eu preciso desse bolo inteiro até o final. E fui embora. Larguei o bolo para lá. O cerimonialista ficou doido comigo. Quem é cerimonialista sabe. Ele ficou doido comigo. Aí eu deixei o bolo lá. E quando a gente voltou, 9h da noite... Olha quanto tempo que o bolo ficou na mesa montada. O bolo estava intacto, perfeito. Que bom. Eu vou te mandar uma foto dele para depois você colocar para o pessoal ver. Tá, sim. Manda assim. Ele cortado, que eu cortei ele de fora a fora para já aproveitar fazer aquele marketing. Eu falei, porque agora eu vou começar a vender bolo de andar. Não quero nem saber. E foi ali que eu entrei nesse mundo dos casamentos. Porque eu falei assim, aqui o mais próximo que a gente conseguia de pessoa que faz bolo de andar é em Volta Redonda. Aqui em Valença não tinha. Não sei agora tem eu, mas eu não sei se tem mais alguém. Mas na época não tinha, tem sim, tem a Isa também faz. Mas na época não tinha. Eu falei, eu preciso entrar nisso, porque aí as noivas daqui vão me procurar. E uma coisa puxa a outra. Quem faz o bolo de casamento, a pessoa já vem procurando para fechar tudo. Geralmente a noiva não gosta de fechar as coisas separadas, ela gosta de fechar tudo com uma pessoa só. E aí eu comecei a fazer os doces finos. Comecei a pesquisar, e pesquisa daqui, ver vídeo dali. Gente, o que eu mais fiz na minha vida foi ver vídeo. Vocês não têm noção. YouTube tá lá. 10% dos vídeos de confeitaria assistidos no mundo é da Lorena, você pode ter certeza. Porque o que eu mais assisti foi vídeo. E aí eu comecei a dar o meu olhar para os doces, sabe? O meu ponto de vista, sempre ter um toque nosso, né? Para não ficar uma repetição de alguém, né? Qual é o principal diferencial seu? Meu diferencial é conciliar a beleza com o sabor. Porque existe beleza, que é importante, as pessoas comem com os olhos. Então precisa estar bonito, precisa estar apresentável, mas também precisa estar gostoso. 100% aprovado. Porque, olha só, eu vou te contar. Eu tive algumas decepções. Eu ainda não consegui fazer uma viagem internacional, mas tenho fé em Deus que eu vou conseguir um dia. Podcast você vai fazer. Mas eu tinha sempre assim aquilo em mente, assim, eu sigo muitas confeiteiras, né, daqui da cidade, de fora. Aí eu sou doida para experimentar o doce dessa confeiteira, porque nossa, o doce é lindo, deve ser maravilhoso. E aí chega e come, tem gosto de nada. Ou então assim, comprei 5 doces diferentes, todos têm o mesmo gosto, a pessoa só finaliza diferente. Então, só a cor que muda, só a aparência que muda. Então, foi um diferencial que eu busco sempre ter no meu negócio. É isso, cada doce tem o seu sabor, tem o seu toque e ter a beleza, né? Qual erro você cometeu no caminho e que hoje não cometeria de novo? Gente, que difícil. Acho que... Vai lá na alma. Sim, porque a gente é ser humano, a gente erra e na maioria das vezes a gente erra tentando acertar. Mas eu acho que o meu maior erro, que é um erro muito comum nesse meio da confeitaria, é não se valorizar desde o início. Porque a gente tem sempre em mente que eu estou começando agora, então eu vou cobrar mais barato para a pessoa conhecer meu trabalho, para a pessoa me aceitar, né? Enfim, começar mais barato. Só que hoje, tem 10 anos que eu trabalho com isso. E hoje, olhando para a Lorena lá de trás, eu vivo o mesmo corre, desde o início. A confeiteira que está começando hoje precisa do mesmo processo que eu preciso para fazer o doce. Ela também precisa conversar com o cliente, ver o que o cliente quer, qual que é o sonho dele, jogar aquilo para o teu doce, para o teu bolo, personalizar. Ela precisa ir no mercado como eu preciso, ela precisa ir atrás de preço como eu preciso, precisa comprar, carregar aquilo, ela precisa de carro, se ela não tiver carro, ela precisa pagar um Uber. O mercado vira uma rotina, né? Todo dia. Todo dia. E aí ela precisa levar esses doces para casa, ela precisa fazer o mesmo processo que eu preciso fazer hoje na minha cozinha. Então, um dos meus maiores erros foi isso, foi não me valorizar desde o início. Porque o que acontece? A pessoa que no início comprava um bolo meu a R$60, que hoje ele é 150, ela me questiona, por que hoje é 150? E ela acha que eu tô ganhando vantagem em cima dela porque eu tô ficando mais conhecida. Mas não é. Na verdade, hoje eu sei
o real valor daquele produto, porque eu tenho uma tabela, eu jogo lá o valor do prato, o valor do açúcar, o valor da farinha, o valor do leite condensado. Porque a pessoa pensa assim, é tudo leite condensado, creme de leite. Não. É farinha, é ovo. Hoje mesmo chegou lá, 360 ovos. Dura 10 dias, 7 dias. Entendeu? Então, assim, se desde o início eu tivesse feito os cálculos, saber como cobrar de uma maneira justa, esses clientes que eu fui perdendo ao longo desse processo de mudança, de filtrar, de entender meu foco, de entender o que eu queria entregar, eu não teria perdido, porque eles teriam entendido desde o início. Agora, como que você explica para um cliente que você estava cobrando errado? Olha, eu troquei o valor do bolo porque, na verdade, eu estava te dando ele de graça. Eu não tinha lucro nenhum. É ruim, né? Fica meio antiético. Entendeu? Então, acaba que você perde aquele cliente. Por que que hoje é difícil vender na confeitaria? Porque existem pessoas como eu fui no início, que não sabem cobrar, que não cobram justamente. E aí, essas pessoas que não querem pagar o preço hoje, o valor dos meus doces, procuram essas pessoas que não sabem cobrar e compram dela. Só que essas pessoas estão dando doces, elas não estão vendendo. Porque para você tirar um lucro, para você viver daquilo, você tem que saber o preço que você cobra. Então, por exemplo, até no morango, vamos pegar o morango do amor que você citou. Meu morango do amor é R$20. Mas, ó, gente, vale a pena, tá? É R$20. Vale a pena. Mas é assim, tudo meu é super generoso. Quando eu abro o delivery, eu vou voltar com o delivery agora, vocês vão ver. Tudo meu é assim, a coxinha é desse tamanho, a coxinha, enorme. O tamanho do morango, eu falei, gente, nunca vi morango. Sim, o morango do amor é grande. Até para a pessoa sentir a valorização do preço que ela tá pagando ali. Então é uma estratégia, né? Sim. E aí, o morango do amor, por exemplo, o meu era R$20. Tinha confeiteira na cidade que estava vendendo morango do amor a R$6. Eu ficava assim, gente, mas essa pessoa não tá pagando nem o morango que tá dentro dele. Porque quando veio essa explosão do morango do amor, o morango que a gente pagava R$30 na caixa, a gente tava pagando 90. Então a pessoa não sabia o que ela tava gastando para fazer aquele morango do amor, para cobrar R$6. Não sabia. Então, ao mesmo tempo que me assusta, me entristece, porque eu sei que essa pessoa está trabalhando tanto quanto eu e não está tendo lucro nenhum. No final das contas, quando a gente tem que pagar fornecedor, quando tem que repor estoque, cadê dinheiro? Exatamente. Entendeu? Então, esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer. Talvez não só na confeitaria, mas em qualquer serviço que a pessoa esteja começando. Porque não é porque você está começando, mas claro que a experiência conta muito. Por exemplo, hoje eu tenho 10% de perda na minha produção. Quase não tenho, porque é difícil eu errar, né? Porque foram feitas muitas vezes, aquele processo eu já faço automático. Eu não... massa de bolo que assa e esqueceu o fermento. Hoje em dia eu não faço essas coisas, só se eu estiver muito cansada. Uma vez eu fiz um pão de queijo, esqueci de colocar o queijo. Ah, legal. Então virou pão de quê, né? Pão de quê? Então, e aí no início tinha muita perda, assim, porque eu errava as coisas. Hoje eu não tenho essa perda mais. E aí o que sobra vira outro produto, né? Para eu não ter perca. Mas no início eu não sabia fazer isso. E aí eu fico olhando elas e fico pensando, poxa, elas estão trabalhando tanto quanto eu. E o lucro, onde que tá, né? Então, às vezes, a pessoa acha o meu morango do amor caro. Mas ela só acha caro, você entende, meu ponto de vista? Porque alguém não tá sabendo cobrar e tá cobrando barato nele. A pessoa também, às vezes, também não sabe, né? O trampo que dá, né? Fazer um negócio assim, tão bem feito, com sabor diferenciado. Não sei se você lembra, mas eu já trabalhei com salgados também. Sim, lembro. Eram gostosos, eu gostava. Gente, teve uma vez que um cara me ligou só para esculhambar o preço do meu salgado. Quando eu tava assim, dentro da pandemia, eu fazendo meu delivery lá, o cara fez questão de me ligar mesmo para falar, pô, você não acha que seu preço tá exagerado, não? Eu falei, meu amigo... Ele achou caro? Eu achava barato. Pra você ver, na época Vou te falar que eu achava 50 salgados bem recheados, 50 mini salgados bem recheados por R$20. Sim. Eu nem sei se na época eu cobrava a taxa de entrega. Eu acho que a taxa de entrega era bem razoável. Eu achava, não barato, eu achava
que você podia cobrar mais. Por quê? Porque eu também sei fazer salgado. Eu vendo a coxinha delivery, né? Mas quem trabalha com alguma coisa da produção tem ideia do preço das coisas. E a gente comprava para vender na cantina da igreja. A gente comprava com você, né? E aí eu falei assim, nossa, continua comprando, porque esse salgado tá muito bom e o preço tá bom. Porque se a pessoa fosse comprar de mim, eu teria cobrado mais. Sim. Porque realmente o salgado é gostoso, a massa era boa, era bem recheada. Eu cometi esse erro que você deu exemplo. Eu comecei cobrando um preço mais barato para atrair mais clientes. E as pessoas não aceitam. Eu vi que quando eu estava ajustando o preço, eu perdia 30% da minha clientela. É isso aí. E porque as pessoas não entendem. Eu já fui paralelo ao principal concorrente da cidade, como meio que paralelo ao fornecedor principal. Sim. De salgados da cidade. E as pessoas não entendem. Fui ajustando o preço. E eu vou te falar. Eu fornecia para tantos comércios que eu tinha que ter uma tabela para mim poder fazer a rota todo dia. E eu vou te falar, talvez, igual você, muitas pessoas estão ouvindo a gente, cometem esse erro também. A maioria, na verdade. E só que a pessoa faz, não é por maldade. A pessoa faz porque ela realmente não sabe como fazer o cálculo, como como cobrar sua hora de serviço. Porque o mais caro do trabalho artesanal é a hora trabalhada, não é o insumo. Entendeu? Então, quando a pessoa... a culpa das pessoas não aceitarem a nossa troca de preço não é das pessoas. É nossa, é das pessoas que não sabem cobrar. Porque se todo mundo cobrasse justamente, não ia ter essa problemática que existe no mundo das confeiteiras, que igual, por exemplo, tem muita confeiteira aqui na cidade que me acha confeiteira metida de Valença. Mas, gente... E eu fico assim, gente, eu sou uma pessoa que sempre quero ajudar. Você vê, eu criei o grupo, todo mundo que entra em contato comigo sabe. Eu estou disposta a ajudar a pessoa no início. A ajuda que eu não tive, eu estou disposta a dar para a pessoa. Eu não dou, assim, receita pronta, porque eu acho injusto. Porque eu paguei vários cursos. Um dos cursos mais caros que eu paguei foi R$5.000. Eu estudo, eu estou sempre estudando, sempre fazendo testes. E às vezes a pessoa quer saber exatamente como chega a fazer isso aqui. E a pessoa não quer, assim, Lorena, me ensina a fazer. Não, a pessoa quer, me mostra como você faz. E aí é diferente, porque eu preciso valorizar o meu trabalho. Mas eu estou disposta a mostrar para a pessoa o caminho. Olha, eu aprendi assistindo esse vídeo. Essa professora foi muito boa para mim. E aí eu vou dando a direção para a pessoa, eu não tenho problema nisso. O problema é que as pessoas me acham metida por conta do preço do meu produto. Mas as pessoas não me conhecem, não conhecem a minha trajetória, não conhecem tudo que eu passei para chegar e entender que eu preciso cobrar esse preço. Hoje, por exemplo, um docinho desse aqui fino é R$4,10 a unidade. E aí se a pessoa, para o casamento, a pessoa não precisa de 10. Um casamento é pelo menos 800 doces, 600 doces. Então, é um custo alto, mas é uma coisa também que a pessoa tem que parar para pensar, é o seu sonho. A gente não casa para separar. É um investimento. A gente, né, pode acontecer de separar, mas a gente não casa para isso, a intenção não é essa. Então, imagina, é uma vez só. E aí a pessoa quer, na hora do casamento dela, eu estava falando isso esses dias com o Antônio, meu marido. O lugar, eu estava vendo um preço de um lugar para alugar para fazer festa. O lugar é R$5.000, a área menor que tiver para poder fazer. R$5.000. Aí a pessoa faz um orçamento comigo de R$1.500 de doce e acha caro, quer desconto. Aí eu fico assim, gente, mas você vai oferecer para os seus convidados, não é o espaço não, você vai oferecer para os seus convidados, são os doces. E aí a pessoa prioriza outras coisas e quando chega na confeiteira ela quer desconto. Ela quer que seja mais barato e o espaço, a pessoa só tem a manutenção do espaço. Mas o que eu preciso para fazer esses doces? Às vezes eu não acho aqui, Cacá, eu tenho que ir em Volta Redonda, tem que ir de fora, tem que pedir da internet, tem que pagar um frete absurdo, entendeu? Então, assim, as pessoas não sabem valorizar e quem precisa ensiná-las somos nós. Como as pessoas podem te encontrar e contratar seu serviço? Vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é lorena.rodegueri. Só tem eu. Vai ser fácil de achar. Tem uma confeiteira com um bolo de 3 andares, sou eu. E por lá vocês me chamam na DM
vocês conseguem ser encaminhados para o WhatsApp, então pode me chamar lá, pode ser no WhatsApp, vocês vão me encontrar. Eu sou de Valença, mas eu atendo a região também. Então, pessoal de fora quer fazer casamento, a gente vai, a gente realiza. Eu até contei para você, né, que eu já fiz bolo de 2 andares em Belo Horizonte. Então, a gente vai e faz onde você quiser realizar seu sonho, e é sempre um prazer fazer parte. Diferenciado mesmo. Sim. Galera, só para lembrar aqui, o apoio desse episódio hoje está sendo através do Laboratório de Prótese Dentária Arte da Lecron. Atende exclusivamente dentistas, oferecendo ao público apenas esclarecimentos de dúvidas e sempre direcionando um atendimento para profissional responsável. Lorena, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. Foi um prazer. Se você puder uma outra hora voltar também, a gente bate um papo mais aberto. Eu te falei, eu falo muito. Isso. A professora fala, gente. A professora fala. Não tem jeito. Ó, deu para entender bastante sobre o seu trabalho. É gratificante olhar isso daqui, ainda mais experimentar. Muito obrigado, tá? Por você ter trago pra gente. Hoje eu ganhei meu dia com a minha esposa. Isso aí. Fazer uma média com ela hoje. Obrigado, tá, irmã? Deus abençoe. Amém. E foi gratificante ouvir sua história. Que Deus continue abençoando sempre sua vida. Amém. Obrigada por tudo. Prospere mais e mais. Quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Sim, um beijo e um abraço pro meu marido. Porque isso eu não compartilhei com vocês, mas meu marido foi o meu maior incentivador do meu serviço. Quando eu tive que tomar essa decisão de trabalhar com a confeitaria, ele falou, pode ir, porque eu seguro as pontas até você conseguir sua clientela. Então ele me incentivou muito. Um beijo para minha mãe e para o meu pai, porque de vez em quando eles são contratados temporariamente para trabalhar na minha cozinha, estão sempre me socorrendo. Um beijo para minha amiga Joyce, que está sempre me ajudando, trabalhando comigo lá. E é isso. Isso aí. Então tá. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Um Até. abraço, galera. Fiquem com Deus.